Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Caso vocês estejam ouvindo algumas gotinhas caindo, é porque começou a chover agora, tá bom? Eu espero que não atrapalhe o vídeo, tá bom? Essa é a nossa terceira aula sobre as novas formas de pensar, dando destaque para o desenvolvimento científico do século XVII, tá bom? Vamos lá? Deixa eu mudar aqui o slide. Vamos lá. Nós já falamos sobre a questão da medicina, a questão da biologia, né? Agora nós vamos falar sobre a questão da arte e da arquitetura, tá bom? A Revolução Científica do século XVII, ela acabou influenciando essas duas áreas também, e nós vamos ter o surgimento de um novo estilo artístico, que é o chamado barroco. Esse estilo artístico, ele se desenvolveu ali no finalzinho do século XVI e início do século XVII. E ele vai surgir justamente como uma reação ao racionalismo do renascimento cultural, tá certo? Nós vamos ter diferentes áreas abrangendo essa questão do barroco. Nós vamos ter escultores, pintores, escritores e músicos que vão apresentar para a gente essa temática do barroco, tá certo? O barroco, ele vai dar mais importância à expressão de espiritualidade, da imaginação e da fantasia, tá certo? A maioria de vocês já deve ter tido contato com alguma obra em estilo barroco, mas não sabia que era esse tipo de estilo. Normalmente é uma obra que ela traz mais a questão das expressões, as questões religiosas, né? Essas questões das imperfeições do próprio corpo, elas também vão ser representadas no barroco. O barroco, ele acabou sendo utilizado também pela própria Igreja Católica para enfrentar os desafios propostos pela reforma religiosa. De que forma? Através de pinturas, esculturas, obras literárias também. Então, tudo isso vai trazer muito essa questão da fé, essa questão do imaginário, tá certo? Tudo isso para tentar recuperar o prestígio que a Igreja Católica tinha antes, recuperar muitos fiéis que ela havia perdido para as religiões protestantes também. Deixa eu passar aqui o slide. Os artistas e escritores católicos, eles começaram a representar cenas e obras que exaltavam sempre a questão da religião, tá certo? O estilo do classicismo, ele ainda era uma referência muito importante, mas nós vamos ter agora com o barroco uma ênfase maior na questão da emoção, do drama, do movimento, no espetaculoso e no teatral, tá certo? Então, essa questão das pessoas verem e sentirem a obra era algo que o barroco ele trazia muito, tá certo? Quando você enxergava uma obra do Cristo crucificado, você via no rosto dele a questão de uma expressão de sofrimento. Então, aquilo dava em você, ou provocava em você, digamos assim, uma comoção, um reconhecimento com a obra, tá certo? Então, tudo isso fazia parte desse estilo barroco, que é justamente o objetivo de atingir a pessoa de alguma forma, comover, ou mostrar a imponência de algo, tá certo? Nós vamos ter muitos ornamentos complexos que vão ser utilizados, isso aí vocês vão ver mais pra frente em algumas obras que eu selecionei para vocês, e também em algumas construções, tá certo? Muitos detalhes, imagens e esculturas com muitos anjos, muitos detalhes, representação do bem, do mal. Então, esses detalhes traziam justamente essa identificação, esse sentimento de compaixão, pena ou alguma coisa do tipo que aquela obra quisesse transmitir. E a chuva está aumentando. Os registros das formas como as imperfeições naturais, elas vão ser levadas muito em conta, tá certo? Então, essa questão das imperfeições do próprio corpo, eles vão ser utilizados justamente para criar na pessoa, no espectador, naquela pessoa que estava vendo a obra, uma identificação, né? Você ver as chagas de Cristo e você imaginar que dor, que sofrimento, né? Então, essas obras, essas imperfeições naturais, cicatrizes, marcas, tudo isso vai ser colocado nessa questão das obras barrocas, tá bom? Para criar justamente esse sentimento de identificação, compaixão, comoção, tá bom? Deixa eu passar aqui. Na música, nós vamos ter dois importantes criadores ou compositores, que vai ser Bach e Vivaldi. Eu não sei se é assim que se pronuncia, tá certo? Mas eles vão ser um dos maiores criadores desse estilo barroco no mundo, tá bom?
Já na pintura, nós vamos ter Michelangelo. Ô, professora, mas Michelangelo não é renascentista? Também, mas ele vai trazer muito desse estilo barroco para suas obras também, tá certo? Vamos ter Caravaggio, na Itália, né? Assim como Michelangelo, que também era italiano. Vamos ter Diego Velázquez, que surgiu ali na região onde hoje é a Espanha. E Rembrandt, eu não sei pronunciar, tá? Me perdoe, mas essa questão de pronúncias de nomes complicados não é comigo. Eu não sei pronunciar de novo. Ele surgiu no território onde hoje é a Holanda, tá certo? Observem essa imagem que está logo acima de mim. Vejam que São Tomé, ele está observando, ele está colocando o dedo, né, onde foi colocado em Cristo a lança. Ele diz, eu só acredito vendo. Então, ele coloca o dedo dentro da ferida para ver que realmente aquilo era verdade. Então, imagina uma pessoa observando essa obra, né? Uma pessoa com o dedo dentro da ferida da outra. Então, isso daí ia provocar nas pessoas uma comoção, tá certo? E nessa obra que nós temos aqui de lado, vocês podem observar que são muitos detalhes. Nós temos a Virgem Maria no centro, vários e vários anjos. Então, tudo isso era para criar aquela visão do que seria o céu, do quão perfeito ele seria, tá certo? Além dessas obras, nós temos várias outras em estilo barroco, que vale a pena vocês observarem, tá certo? Pena que o slide não cabe tantas, tá bom? Mas são imagens sempre que vão buscar trazer uma certa comoção, um certo reconhecimento, tá bom? Deixa eu colocar aqui. Já na arquitetura, nós vamos ter a criação de igrejas e edifícios, principalmente na Península Ibérica, na Península Italiana e nas colônias espanholas e portuguesas aqui na América, incluindo o Brasil. Isso mesmo, o Brasil tem também monumentos, esculturas, alguns prédios e algumas igrejas em estilo barroco, principalmente na região de Minas Gerais, tá certo? Recife tem alguns também, mas a região que mais concentra essas obras é a região de Minas Gerais. Nas construções monumentais como teatros, palácios e igrejas, o objetivo era impactar os sentidos pelo uso da exuberância, da opulência e da grandiosidade. Vejam que existem muitos detalhes. Todas as obras barrocas, elas trazem isso, né? Muitos detalhes, muitos ornamentos, tudo isso para mostrar o quanto elas eram imponentes, o quanto elas eram grandiosas, tá certo? Eu vou deixar um exemplo aqui para vocês, quem já teve a oportunidade de visitar, parabéns, quem não teve ainda, vale a pena muito, é a Capela Dourada em Recife. Ela é uma capela toda em estilo barroco, tá certo? Inclusive, seu interior é todo banhado a ouro, tá bom? Vocês podem observar imagens de Jesus Cristo barrocas, ou seja, uma imagem mais musculosa, uma pessoa mais, como é que eu poderia dizer, mais semelhante ao próprio ser humano, né? A expressão de sofrimento e tudo mais no rosto dele, vale muito a pena vocês conhecerem, tá certo? Fica aí a dica de roteiro para quando essa pandemia acabar, tá certo? Houve ainda planos de reurbanização de cidades inteiras, né? Tudo em estilo barroco, tá certo? Nós vamos ter aqui no Brasil, na região de Minas Gerais, nós vamos ter um artista chamado Antônio Francisco Lisboa. Ele é mais conhecido como Aleijadinho. Nós não sabemos muita coisa sobre ele devido à falta de documentos que falem sobre a data exata do seu nascimento ou sobre quais obras de fato são atribuídas a ele. Existem muitas obras que não são, como é que eu poderia dizer, identificadas. Então, a maioria dos historiadores acredita que essas obras sejam de Aleijadinho devido ao estilo delas, tá certo? Mas nós não sabemos se todas são desse artista. O estilo que ele utilizava era principalmente o barroco e o rococó, que é um outro estilo artístico que surgiu a partir do barroco também, tá certo? Aqui vocês podem observar essa imagem de cima. Eu não lembro o nome da cidade onde ela está, mas são imagens dos 12 apóstolos, cada um feito de um tamanho diferente, uma forma diferente, um rosto diferente, todo esculpido em pedra sabão, tá certo? E aqui de lado vocês podem observar um Cristo carregando a cruz. Se vocês conseguirem observar no rosto dele, ou então depois lá
no próprio Google vocês observarem a questão das obras de Aleijadinho, vocês vão ver na expressão dele a questão do sofrimento, né, a questão de que ele está carregando um peso. Então você vê na expressão dele essa noção de peso, de sofrimento, tá certo? Já na cartografia, nós vamos ter a Revolução Científica, ela vai trazer a exploração de novas terras. Os mapas passaram a representar regiões cada vez mais distantes. Tudo isso devido a essa questão da própria Revolução Científica, né, que trouxe novos instrumentos, novas técnicas, novos conhecimentos. Como vocês sabem, a questão da cartografia ela era uma questão muito complicada. Por quê? Até o século XVI, as pessoas não conheciam que existia além-mar. O que elas conheciam era somente a costa do seu próprio território, né, uma região ali próxima realmente, era a região que eles tinham acesso. E também essa questão de que eles não navegavam porque eles tinham medo. Existia um imaginário de que existiam monstros marinhos, de que a Terra fosse quadrada e várias outras coisas. Então, tudo isso acabava dificultando muito essa exploração no além-mar, tá certo? Uma das viagens que mais vai influenciar nesse período é a viagem de São Brandão, feita no século VI, se eu não estou enganada. Ele era um irlandês e ele teria feito essa viagem com outros marinheiros e ele escreveu os seus relatos de viagem, onde ele trazia, na verdade, um imaginário fantástico, né, de criaturas mitológicas, monstros marinhos terríveis. Então, tudo isso acabou aguçando ainda mais essa imaginação sobre o que tinha no oceano, o que tinha além-mar. Inclusive, surgiu com São Brandão o mito da ilha chamada Brasil. Eu acho que é assim que se pronuncia. Brasil, professora, não é aqui? Gente, de acordo com os relatos de São Brandão, ele teria descoberto uma ilha bem próxima à Irlanda, que na verdade era uma ilha imaginária, né? Muitas pessoas diziam que ela era imaginária, outros diziam que ela realmente existia. Inclusive, ela chegou a ser até mesmo documentada algumas vezes em cartas náuticas, só que nunca encontraram essa ilha. De acordo com São Brandão, essa ilha ela só poderia ser vista uma vez a cada 7 anos. Tem a ver com essa questão da história do Brasil? Não sei, talvez. É bem interessante pesquisar, tá certo? Mas o nome Brasil é um nome bem curioso, porque o objetivo de São Brandão era, na verdade, encontrar o paraíso, a terra prometida, tá certo? Então, talvez o nome Brasil tenha uma certa relação com esse mito também. Então, essa questão do imaginário, essa questão da navegação, ela vai acabar dificultando muito o desenvolvimento da cartografia. Só que, a partir da Revolução Científica, nós vamos começar a ter um maior contato com as grandes navegações, né? As navegações elas vão começar a descobrir novas ilhas, novos continentes, como é o caso do Brasil. Então, isso tudo vai acabar fazendo com que houvesse uma substituição do imaginário pela questão do conhecimento, tá certo? Nós vamos ter, principalmente, o incentivo das monarquias europeias, né? Eles vão incentivar essas grandes navegações, porque eles tinham o objetivo principal de consolidar o seu poder pela conquista de novos territórios e também acumular metais preciosos, tá certo? Isso tudo fazia parte dessa questão da política da época, que era a questão do absolutismo monárquico, que está relacionado diretamente à questão do mercantilismo, né, que era essa questão da acumulação de capital, essa questão do comércio e tudo mais, tá certo? Então, essas monarquias elas vão apoiar, elas vão incentivar e patrocinar essas viagens. E também nós vamos ter um desejo de evangelizar e levar o catolicismo para outros povos. Por quê, professora? Porque a gente havia acabado de passar pelo processo da revolução, ou melhor, da reforma protestante, né? A reforma religiosa. Então, isso fez com que a igreja perdesse muitos fiéis, muitas doações e muito dinheiro. Se ela conseguisse expandir a fé cristã para outras localidades, outros territórios e conseguir novos fiéis, seria a chance de o cristianismo voltar a crescer.
tá certo? Então, a igreja, ela também apoiou essas grandes navegações. E é justamente o desenvolvimento dessas grandes navegações que vai fazer com que o desenvolvimento da cartografia, ele acaba acontecendo, tá certo? Deixa eu passar aqui. Nós vamos ter 3 desenvolvimentos técnicos importantes na história da exploração e expansão ultramarina. O primeiro deles é o estudo da geografia e da astronomia, que vai acabar resultando no desenvolvimento da cartografia. Vamos ter também a evolução da construção naval, a questão dos navios, né, navios que fossem mais rápidos, navios que pudessem fazer manobras mais seguras. Tudo isso, já que navegar era necessário, tá bom? Era uma tarefa difícil, era uma tarefa árdua, mas era uma tarefa necessária, né? Além dessa questão da expansão do cristianismo, expansão dos territórios coloniais e tudo mais, nós vamos ter também uma necessidade de comércio. Essa questão das grandes navegações, ela vai estar relacionada a essa questão do comércio de especiarias, que eram caríssimas na época. Então, quem dominasse esse comércio ia acabar sendo um povo muito rico, tá certo? Vamos ter também o aperfeiçoamento de armas de fogo, em especial da artilharia naval, tá certo? Pólvora, vamos ter o desenvolvimento da bússola, portulanos, cartas náuticas e vários outros instrumentos. Então, todas essas inovações, elas deram origem ou elas refletiram diretamente no processo das grandes navegações, que culminaram inclusive na chegada dos primeiros europeus aqui na América. Nós vamos ter o exemplo da viagem feita por Cristóvão Colombo em 1492, que fez com que ele chegasse na América, onde ele achava que tinha chegado nas Índias, e nós também vamos ter a viagem de Pedro Álvares Cabral em 1500, que vai fazer com que ele chegue aqui no Brasil e conquiste esse território, ou invada esse território, em nome da coroa portuguesa, tá certo? É um assunto, como é que eu posso dizer? É um assunto curto, mas ele é muito carregado de informações, tá certo? Então, essa questão do desenvolvimento científico vai fazer com que a humanidade ela passe a trilhar novos rumos, novos caminhos, tá certo? Então, todos esses desenvolvimentos, todos esses aperfeiçoamentos, eles romperam com aquela tradição medieval, com aquelas limitações que a Igreja Católica impunha, e elas vão começar a conduzir a humanidade para um desenvolvimento, tá certo? Desenvolvimento na ciência, na medicina, na astronomia, na matemática e em várias outras áreas, tá certo? Gente, qualquer dúvida que vocês tiverem, podem entrar em contato comigo pelo WhatsApp, tá certo? Não entendi tal coisa, tia. Pode explicar de novo, eu explico com o maior prazer do mundo, tá bom? Gente, fiquem com Deus, se cuidem, tá certo? Tô morrendo de saudade de vocês, tô louca pra abraçar vocês, é sério. E, por favor, se cuidem, estudem, tá certo? Amo muito vocês. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.